Olá pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Momento com Deus e hoje estamos aqui para voltar aos nossos podcasts e hoje recebendo Dani Silva. E Dani, tudo bem? Tudo bem? É um prazer te receber aqui. Para quem não sabe, Dani Silva é minha irmã e hoje nós estamos gravando um podcast com ela. E aí, fala para mim. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui no nosso podcast é como que foi seu encontro com Deus? Então, quero agradecer primeiro de estar aqui no podcast, é uma honra, é um prazer. E respondendo a sua pergunta, foi sensacional, assim, porque eu já ia, né, na igreja, na verdade, eu sempre fui na igreja com a minha avó desde pequena, e aí, quando eu fui ficando adolescente, eu comecei a ir sozinha, mas eu ainda não tinha um encontro com Deus. Eu ia, mas não conhecia Jesus verdadeiramente. E aí, nesse dia, eu estava no culto, e aí o pregador começou a ministrar a palavra, e eu fui muito tocada por Deus naquele momento, e eu aceitei Jesus naquele dia. Foi tão impactante para mim que eu comecei a chorar, e eu não conseguia parar. E aí eu lembro que no dia minha mãe estava comigo e ela falava, para de chorar, e eu não conseguia, porque foi muito impactante, assim. Eu senti muito a presença de Deus. Foi maravilhoso, assim, foi uma coisa que me marcou. Uma das coisas, né, que eu também gostaria de perguntar é que eu sei que a sua conversão foi numa igreja mais tradicional, a casa de oração, e até onde a gente vê que eles adotam costumes um pouco mais rígidos, costumes um pouco mais rigorosos ali realmente, até na questão do vestimento, a questão dos louvores. Como que foi para você se converter numa igreja desse tipo? E hoje eu sei qual a igreja que você está, daqui a pouco mais pra frente a gente também vai falar sobre isso. Como que para você também é essa mudança, né? Como que foi essa questão, essa transição? Sair de uma igreja bem tradicional e para uma igreja que é, como podemos assim, mais worship. Telão, igreja da parede preta, que muitas pessoas têm preconceito, eu acho muito da hora, mas tem algumas pessoas que não gostam. Mas como que foi para você essa mudança? Então, assim, a casa de oração me abraçou, né? Foi o momento ali que eu vivi, passei minha adolescência, foi muito bom para mim. E assim, hoje eu me encontro totalmente o oposto, vamos dizer assim. Mas eu acho que foi assim, uma renovação de mente mesmo, né? Meditando muito na palavra, eu tive essa renovação de mente e eu fiquei até por um tempo afastada. E quando eu cheguei ali na igreja que eu tô agora, eu me senti muito abraçada e acolhida, na verdade. Porque, assim, por muitas vezes, no momento que eu estava afastada, eu deixei de ir à igreja pensando assim, mas será que as pessoas vão falar por eu estar no pecado, por eu estar fazendo alguma coisa errada, alguma atitude? E quando eu cheguei ali, eu vi que, assim, as pessoas não olharam muito para essa questão. Então, eu acho que isso foi o que me fez me envolver mais ali nessa igreja que eu estou hoje. Em questão de envolvimento com a igreja, né? Todo mundo, acredito que tem algum dom, algum ministério para desenvolver dentro da igreja. Como que foi para você essa descoberta relacionada ao ministério infantil que você trabalha? Eu sei que também na sua igreja anterior você desenvolveu esse trabalho com o ministério infantil. Como que você descobriu esse dom e quais são os principais desafios que você vê na questão do ministério infantil? Então, eu tenho certeza que esse ministério é um chamado para mim, porque é uma coisa que eu sinto, assim, muito a presença de Deus. Deus fala muito comigo em relação a isso. E eu já trabalhei, né, na outra igreja também que eu participava, no Ministério Infantil. E, assim, é uma transformação, porque eu acho o seguinte, nós precisamos acolher essas crianças que vão ser o futuro de amanhã, né? Na verdade, a gente precisa trabalhar com elas no presente, para que elas possam evoluir amanhã e passar a palavra de Deus em diante. Uma das coisas também que eu gostaria de saber a sua visão é o seguinte: nosso tempo, quando a gente era criança, adolescente, a nossa forma de encarar a igreja era completamente diferente que eu vejo hoje em dia das pessoas. Te preocupa a forma que o mundo está evoluído, a forma de como muitas pessoas estão influenciando pessoas dentro da igreja mesmo, algumas igrejas até se moldando ao mundo para poder tentar ganhar mais pessoas, mas a gente acaba vendo o pessoal perdendo um pouco daquela essência. Como que você vê isso e como conseguir instruir essas crianças a qual vocês lideram no caminho certo para vencer toda essa dificuldade?
quando eu ficava de frente com o Ministério Infantil, não, com o Ministério dos Adolescentes da minha igreja, ele falou, ó, você tem que ter influência, e não ser influenciados. Como que é essa dificuldade e como você projeta aqui daqui a 30 anos, por exemplo? Você acha que as pessoas, mesmo com toda essa evolução, todo esse progresso da tecnologia, da informação, agora também tem um novo desafio até para todos nós da igreja, a questão do culto online, muitas pessoas não gostam mais de estar no presencial e ficam apenas nas lives. Como que você vê isso e o que isso pode me despertar de preocupação com a igreja do futuro, principalmente baseado nas crianças? Então, eu acho assim que hoje em dia as crianças, né, nós adultos e as crianças também têm uma variedade muito grande de informações. E o que eu percebo muito tirando por mim? Às vezes, claro que o Ministério Infantil, ele tem muito que auxiliar, sim, na vida cristã das crianças, mas eu acho que também tem que partir dos pais em casa. Porque os pais, eles são os maiores mentores que as crianças podem ter, até porque eles passam a semana toda com os pais. E aí eles têm os momentos deles na igreja, que é onde a gente tenta fundamentar na palavra de Deus, mas assim, eles têm o maior exemplo, que são os pais em casa. Então, assim, o que eu percebo muito, tirando por mim mesmo, eu até tenho me policiado um pouco, é que muitas vezes a gente está tão atarefado com as coisas que a gente prefere, tipo, dar um celular, deixar a criança ver um desenho, para que a gente consiga resolver as nossas questões, mas a gente acaba esquecendo do valor que aquilo ali está trazendo para a vida da criança. Valor entre aspas, né? Porque, na verdade, tem muita coisa ruim sendo passada enquanto a gente está tentando resolver, ou seja, um problema de trabalho, ou outras questões, se o nosso filho está ali. Mas é um momento que a gente que acaba se distraindo em relação aos nossos filhos. Eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter com mais frequência. Assim, estar mais atento aos nossos filhos, aos cuidados com nossos filhos, a nossa comunicação com eles. Isso é uma coisa assim que Deus tem ministrado muito ao meu coração em relação a isso. E, claro, a igreja também é parte fundamental. E até o Ministério Infantil, a gente precisa envolver mais também esses pais, porque muitas vezes isso é inconsciente. O pai faz isso inconscientemente, ele não está tendo aquela noção de que naquele momento ele está trazendo um exemplo ruim para o filho. Entendeu? Dessa resposta, coisa que pegar dois ganchos, eu vou tratar uma primeiro. Você falou uma coisa muito importante, ao meu ver, porque se a gente parar para ver, normalmente nas igrejas tem culto 2 vezes na semana. É o culto tradicional ali do domingo, e durante a semana, claro, às vezes tem estudo bíblico, tem outra coisa, mas basicamente a maior parte das igrejas trabalham com culto 2 vezes por semana. E eu vejo que a maior parte do tempo está em casa. Como manter uma vida de relacionamento com Deus? Eu acho que uma das coisas que eu mais acho assim, dentro da Bíblia, é quando a gente lê Mateus 6,6, que Deus diz: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora, porque teu Deus no secreto te ouve. Então, como que é esse desafio? Porque para mim, a gente vai ser boas pessoas na igreja, boas pessoas no nosso trabalho, boas pessoas no nosso dia a dia, quando a gente tiver uma vida de comunhão com Deus, porque a gente vai conseguir externar aquilo que a gente vive no secreto com Ele. E para você, como que é a sua vida de secreto com Deus? Até quem acompanha o canal aqui vê, né? Esse mês a gente vai trabalhar a sério. Tem esses momentos com Deus. A gente já teve alguns vídeos aqui no canal como Secreto com Deus. Todo ano a gente faz o Parecidos com o Pai, porque a gente acredita que quanto mais a gente se aproxima de Deus, pessoas melhores nós seremos. Então, para você, como que é esse desafio de você ter uma vida devocional, de conseguir ter essa vida não só no domingo, na quarta-feira, mas ter todos os dias, tirar um tempo para Deus, fazer um devocional, ler a Bíblia, talvez se conectar com Deus através de um louvor. Como que é para você esse desafio? Porque você falou, a nossa vida é muito corrida, e você consegue fazer isso com certa constância, você se policia, você fica, caraca, tá faltando um pouco de eu ter mais comunhão com Deus. Isso daí, de vez em quando, eu me pego pensando, às vezes eu tô na minha correria do dia a dia, eu falo, essa semana eu não me conectei, e a gente começa a ver que tá faltando algo na nossa vida. Uhum. Então, geralmente eu faço meu devocional de manhã, assim que eu acordo, antes de sair da cama, eu já faço meu devocional. E aí, mas eu acho que assim, aquele momento é um momento muito bom que a gente tem com Deus, né, de devocional, claro, Deus fala com a gente tem esse momento, mas assim, os meus momentos que eu mais me conecto com Deus, às vezes eu tô lavando uma louça, eu tô falando com Deus, e é até engraçado, porque às vezes meus filhos estão perto e eles falam assim, mãe, tá falando com quem?
E aí eu falo assim, às vezes eu falo pro Matheus, que é o menor, tô falando com o Papai do Céu. Aí outro dia a gente estava indo pra escola e eu fui falando com Deus. Só que às vezes é tão, assim, automático que a voz sai. Às vezes eu falo um pensamento, mas às vezes a voz sai. E ele falou, mãe, tá conversando com quem? Porque, tipo, só tava eu e ele. Aí eu falei, filho, eu tô falando com o Papai do Céu. Ele, mas você tá falando com o Papai do Céu, mas o Papai do Céu não tá aqui? Eu falei, está sim. Aí eu comecei a explicar pra ele. Então, assim, eu acho que os momentos que eu mais me conecto com Deus são nesses momentos, assim, que eu tô conversando com ele, não assim. Claro que no momento que eu separei pra Deus é o nosso momento. Mas eu acho que só esse momento, às vezes, não basta. Até mesmo por conta da correria, acho que às vezes a gente fica muito preso. Ah, eu tenho que fazer meu devocional naquela hora, naquele momento. E eu acho que, assim, esses pequenos momentos que a gente tenta se conectar com Deus, que eu acho que até mais uma conversa, funciona muito. Para mim, pelo menos. Um momento que eu me conecto muito com Deus também é no meu momento que eu estou tomando meu banho. Eu gosto de deixar a água do chuveiro caindo e eu vou falando com Deus, eu vou conversando com Deus. E aquele é o meu momento que, assim, às vezes o Espírito Santo toca e vai fluindo, e às vezes eu choro, eu falo, e às vezes eu até me excedo um pouco. As crianças até escutam, mas, assim, é um momento muito bom que eu tenho. São esses momentos assim. Uma vez eu estava lendo um livro que fala exatamente isso. Por que os momentos que a gente mais se conecta com Deus é o momento de lavar a louça, de tomar banho, de estar dirigindo, porque não tem nenhuma distração. Então a gente consegue. A gente tenta fazer um devocional com o celular na mão para ler um texto bíblico, até mesmo para ter um entendimento, vai chegar uma mensagem, a gente vai acabar se distraindo. Mas nesse momento não acaba tendo distração. Outro ponto também que eu queria abordar, você falou, você tem 2 filhos. Qual que é a dificuldade hoje para conseguir levar esses filhos? Conseguir criar os filhos realmente no caminho certo, porque a gente sabe que as influências são muito grandes, tem uma diferença de idade muito grande. Você é uma filha que está entrando na adolescência, então também começa a bater a curiosidade. E uma vez eu estava lendo também um livro que falava muito isso. A fase que mais requer atenção dos filhos não é a fase inicial. A fase inicial você vai cuidar dele, mas você botar ele vai ficar. Mas se na fase que está chegando a adolescência, que talvez alguma coisa não bem entendida, não tão bem compreendida, pode gerar uma dúvida tão grande que a pessoa vai tentar tirar essa dúvida em outros lugares, não dentro de casa. E qual que são os desafios de ter 2 filhos com idades um pouco diferentes, né? São diferença de 6 anos de um para o outro, e como conseguir mantê-los também com a vida devocional igual. Eu acho que eu não acho que, tipo, esse exemplo é a melhor forma, acho que é a única forma, porque quando os filhos veem a gente replicando, eu vejo pessoas que eu tenho minha filha. Então a gente está no ensaio cantando e ela está cantando com a gente. A gente está em casa brincando com ela, ela está repetindo nossas ações. Então quando a gente repete dentro de casa, tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, automaticamente nossos filhos vão pegar esse exemplo. Mas para você, como que você consegue lidar com isso? Então, assim, tem sido muito desafiador, muito mesmo, porque, assim, eu tenho a Vitória que está entrando na adolescência e o Matheus, assim, que é um pouco mais maleável de lidar nessa questão. Mas eu acho, assim, que a família tem que ser o nosso primeiro ministério. Então, a gente tem que se voltar para a família, porque quando a gente cuida da nossa família, a gente está expressando o nosso amor a Deus, a gente está adorando a Deus de uma certa forma. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar voltado, sim, para os nossos filhos, para o nosso marido, no seu caso, para a sua esposa, porque eles têm que ser o nosso primeiro ministério. É até importante, porque você, no começo do vídeo, você falou, às vezes a pessoa é uma coisa na igreja, mas aí chega em casa. Então, eu acho, assim, que a gente tem que, primeiro, priorizar a nossa família, entendeu? Porque aí eu acho que isso vai externar no restante. E, assim, é muito desafiador, ainda mais nessa fase de pré-adolescência, para mim tem sido muito difícil. Mas eu tenho tentado, me esforçando o máximo, assim, e eu também vou me baseando na palavra de Deus, porque eu acho que ela tem que ser a nossa base mesmo, e vou pedindo muita oração a Deus. Tenho sempre o costume de profetizar na vida dos meus filhos, eu tenho esse cuidado do que vou falar da vida deles, assim, porque eles têm que ser canal de bênção na nossa vida, por mais que às vezes estejamos passando por algumas dificuldades, eu acho que a gente tem que profetizar na vida dos nossos filhos que eles são bênção, e que outro dia foi até engraçado, porque eu deitei na cama com a Vitória e a gente estava conversando, e ela estava me contando uma situação da escola, ela, mãe, e aconteceu isso, super nervosa, e eu falei assim, aí eu comecei a orar com ela na cama mesmo, aí eu, ai, Senhor, obrigado pelo Senhor ter me dado uma filha tão calma,
tão tranquila, e ela começou a olhar pra minha cara assim, tipo, mãe, eu tô te falando uma coisa, tô totalmente estressada, você tá falando o oposto. Eu falei, não, filha, você é calma, você é tranquila, você é mansa, você é serena. E aí ela até riu, ela achou até engraçado, mas eu acho que isso é o ponto importante, que a gente mesmo tem que profetizar na vida dos nossos filhos. Orar por eles, pedir a proteção de Deus, a direção de Deus sobre a vida deles. E é isso, porque assim, é muito desafiador. Então, você falou essa questão, a gente falou também a questão dos pais serem exemplo. E para você, assim, quem são referências que você busca no seu ministério, na sua vida? Pessoas que você olha e tem uma admiração e você procura seguir um pouco daquilo, que todos nós temos isso. Tem algumas pessoas que a gente admira, tanto na nossa vida ministerial como vida pessoal, e são pessoas que a gente acaba tendo um olhar, assim, né, de admiração e sendo mais suscetível a ouvir que aquelas pessoas falam e começam a tentar botar em prática. Quem são essas pessoas na sua vida? Então, o meu maior mentor é Jesus. E, assim, meus pais são super exemplos para mim, sem dúvida nenhuma. São pessoas que eu admiro e que eu, assim, tenho como exemplo mesmo. E eu, de um tempo para cá, eu comecei a observar muitas coisas. E observando, eu vi que eu precisava de algumas mudanças na minha vida. Não só na minha vida espiritual, mas também na minha vida pessoal, em várias áreas. Na minha vida, na minha saúde, assim, porque alimentação, essas questões assim. E aí eu comecei a observar muitas coisas e a mudar muitos hábitos, né? E, assim, uma pessoa que eu gosto muito de escutar, assim, porque eu acho que ele é uma pessoa muito sensacional nas coisas que ele fala, e que, assim, tem me ajudado bastante, é o Thiago Brunet e o Joel J. Porque eles são pessoas, assim, que eu trago alguns exemplos para minha vida e, assim, super funcionam, muito bom mesmo. Mas o meu maior mentor é Jesus. Eu sempre tento me basear na palavra dele. Como você está falando de palavras, assim, qual um texto bíblico assim, que você gosta, ou que marcou sua vida de alguma forma positiva, que você sempre tem esse texto em mente, sempre quando fala assim, vamos falar um versículo, você lembra desse versículo ou desse texto? Com toda certeza, João 3,16. Porque eu acho que esse texto, esse versículo, ele fala do amor de Deus por nós, como que isso é maravilhoso. Porque, assim, a gente não era merecedor, mas Deus nos amou. Ele nos deu o seu único filho. É muito amor, porque depois que a gente tem filho, a gente tem mais essa noção. Imagina, dar o seu único filho. Eu acho que esse texto de João 3,16. E relacionado à música, você gosta de música, você é hábito de ouvir louvores, e se você tem esse hábito, quais são os seus 3 louvores do momento que você mais ouve, que você mais gosta? Então, eu tenho mais o hábito de escutar palestras, pregações. Mas tem os louvores que mexem muito comigo. Um deles é Em Tua Presença. Eu não sei se o nome do louvor é esse, mas é aquele que canta Em Tua Presença, Senhor. Esse eu gosto muito. Acho que esse é um dos que eu mais tenho escutado no momento. E assim, escuto muito palestras, muitas ministrações. Isso eu gosto de escutar bastante. Como já está caminhando para o final do nosso vídeo, nosso podcast, queria te agradecer, mas queria pedir que você deixasse uma mensagem para todos que nos ouvem, uma mensagem de fé, esperança, algo que Deus tem falado com você ultimamente. Deixa essa mensagem para o pessoal que vai passar por esse podcast. Então, eu quero falar sobre deixar uma mensagem, né, em especial para a família, para ter esse olhar diferenciado para os filhos, ver, né, o que os filhos estão assistindo, ter esse cuidado, porque e ter esse discernimento de estar ali, de estar prestando atenção, porque eu vejo que muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes têm se perdido por conta disso, por conta da gente estar distraído com outros afazeres. E as crianças estão, assim, se perdendo. Você vê muitas crianças com depressão, muitas crianças com ansiedade. Então, assim, ter esse cuidado com a família, fazer mesmo com que sua família seja o seu maior ministério, seja sua maior prioridade. Também, muito obrigado, né, por participar do nosso podcast. Que Deus possa continuar abençoando sua vida.
por ter tirado esse tempo. Espero que esse podcast venha abençoar muitas vidas. E queria pedir a todo mundo que assistiu esse podcast que possa se inscrever no Momento com Deus, que possa compartilhar esse nosso vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. E muito obrigado, Dani. Nada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Pessoal, uma dica que eu deixo para todos: tenha seus momentos com Deus. Com certeza eles vão mudar a sua vida. E até a próxima, quando vamos vir com mais um convidado para continuar o podcast Momento com Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.